Sexta-feira, 21 de abril. Hoje eu acordei com apenas 3 minutos de atraso, ou seja, 6:03, diferente do dia anterior, que eu havia acordado 6:05. Aparentemente está melhorando. O objetivo é acordar 6 horas ou antes disso, para que não haja atraso algum. Quando eu fiquei alguns minutos sentado, até que eu tivesse um pouco de força para levantar, então quando levantei, abri a porta, como de costume, para ir tomar banho e me preparar para o trabalho. E quando eu abri a porta, a mudança de ambiente foi repentina e absurda. Partiu de um silêncio completo para um estrondo. E eu logo percebi que estava chovendo, e uma chuva torrencial. O meu quarto, pelo que eu percebi hoje, é bastante vedado a sons. Então, foi algo bastante surpreendente. Foi bastante surpreendente pela manhã. Quase com que um susto. Eu abri, praticamente isso. Eu abri a porta e veio um estrondo. Um som incisivo de milhões de gotas de água caindo. E quando o banho foi normal, eu tô tomando banho agora com pausas. Eu me molho, me esfrego, aí eu passo sabão e me molho de novo. Estou fazendo isso agora. Anteriormente, nos últimos 60 dias, eu percebi que eu estava demorando demais. Ficava uns 10 minutos, porque eu ficava refletindo sobre diversas coisas. E o banheiro normalmente é um local bastante convidativo para tais ações. E com um banho curto, fui para a loja, no qual eu acabei arrecadando algumas horas em atividades que eu havia para fazer, que eu tinha deixado para depois. Na verdade, apenas uma, mas como essa atividade era muito grande, acabei pluralizando ela. Foi uma atividade de história que, se eu tivesse feito antes, me ajudaria bastante na prova de história. Mas, embora eu não tenha feito no dia, ainda provavelmente ganhei uns 80% de acerto. Quem sabe descobrirei daqui a alguns dias. E hoje é feriado, Tiradentes, eu acho. Eu não tenho certeza, nunca fui chegado a esses feriados. Na verdade, eu não lembro de quase nenhum, a não ser esses intervalos sem trabalho que tem um nome mais fácil. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, Natal, Páscoa, mas outras coisas além deste eu não lembro muito. Após a arrecadação de tempo para as atividades, parti para a efetuação das próximas atividades, como Duolingo, Geografia, Matemática e Bandeiras, que também está englobado no tema Geografia. Eu estou fazendo associações com os nomes dos países que eu já aprendi. Estou fazendo uma associação maluca. Eu percebi que a nossa memória funciona com base em associações. E ela se importa com associações absurdas. Se, por exemplo, um carro acaba batendo no portão da sua casa, você vai se lembrar disso para sempre. Mas se um carro passa direto, você daqui a 5 segundos já esqueceu a cor do carro. Nosso cérebro trabalha com associações. Estou usando isto para o meu avanço
no aprendizado de geografia, eu pretendo lembrar de todos os países. Eu já lembro de todos os países da Europa e de todos os países de todas as Américas, de todas as capitais, de todos os países da América e de todas as suas bandeiras. Mas ainda quero concretar tudo isto, porque é sabido que a nossa memória, embora infinita, pode ser preenchida por outras coisas. Na verdade não é preenchida, é sucumbida. A sua memória é como se fosse um balão e ela vai descendo. Você precisa dar alguns morrinhos para ela subir novamente. E as associações são estes morrinhos. Finalizando todas as atividades de memorização, eu terminei o meu expediente e fui para o quarto. Eu, como sempre, eu acabo por não ficar fazendo nada, só ficar assistindo vídeos, claro que vídeos engrandecedores, mas ainda assim fazendo nada após o expediente. Mas eu não faço nada quando não é escola, porque o período da tarde é preenchido pelo horário escolar, e quando não tem nada, quando não tem aula nesses dias, eu normalmente não faço nada, a não ser no sábado e no domingo, que eu tenho atividades recreativas, como limpar a casa e limpar o quintal. Mas quando é uma sexta, feriado, eu fico com um horário livre para fazer o que eu quiser. Eu direcionei um pouco do meu tempo para o meu trabalho. Eu fiquei até as 3 horas e acabei lembrando do trabalho, o que não é algo muito bom, porque acabo... Olha, deixa eu retroceder um pouco aqui. Não é muito bom eu não ter uma agenda incisiva para este tipo de anotação. Eu tenho que fazer uma agenda mais prática. E não é prático você ficar lembrando aleatoriamente das coisas, porque uma hora a sua memória vai falhar e você vai acabar se esquecendo de algo importante. E vai acabar naquele dilema em público. Eu esqueci. O que não é muito saudável e nada honroso com os outros e com a minha imagem. Então, 3 horas eu acabei lembrando do trabalho de geografia e fui efetuá-lo. Como minha mente já estava fadigada, eu só consegui fazer uma parte dele. A minha irmã, que estava no expediente dela, pedi para que eu ficasse mais, ela aceitou, quem não gostaria de trabalhar menos. Então eu fiquei pelas últimas 3 horas. E tenho porém, a chuva ainda estava caindo torrencialmente, então eu não tive nenhum tipo de... qual mesmo o nome? De folga, porque a chuva caía no chão e, como estava caindo muito forte, batia, ricocheteava e ia para dentro da loja, o que me fazia diversas vezes pegar o pano e secar o prejuízo que as gotas fizeram. O trabalho, como dito anteriormente, foi um pouco fadigante, porque eu já havia assistido muitos vídeos e feito muitas atividades pela manhã. E como não é sexta-feira, normalmente meu cérebro pensa assim: eu posso ficar cansado. Provavelmente em uma segunda eu teria energia infinita. Com o trabalho, com o esboço do trabalho feito, eu voltei. Com o esboço do trabalho feito, eu fechei a loja e voltei para o meu quarto, no qual eu voltei a assistir vídeos.
E foi um dia bastante produtivo e bastante desprodutivo, se essa palavra existe. Os dois extremos comparados. Muita produção, pouca produção. Estive entre esses dois extremos. E se eu fosse conseguir mensurar toda a minha trajetória, eu estaria aqui no meio, entre as duas bolinhas. O trabalho foi um pouco... não foi tão fácil de se fazer. É um tema bastante pequeno e eu tenho que fazer com que esse tema seja explicável para 5 pessoas. Eu vou ser o cara que faz os scripts e os meus outros colegas vão ser os que vão ler. São 5 pessoas no total no grupo, eu e mais 4 meninas. E eu tenho que fazer um texto no qual eu divida para 5 pessoas. E o tema lixões é um assunto bastante pequeno. Você consegue explicar isso muito fácil. Aliás, eu vou fazer isso agora. Já tem 11 minutos de vídeo, eu vou tentar fazer até a explicação até 13 minutos. Um lixão é um local onde você despeja lixos, muita quantidade de lixos. Este local normalmente é ilegal, porque lixões a céu aberto foi proibido há alguns anos atrás, mais especificamente em 2010. Os lixões têm se mostrado bastante prejudiciais à natureza e aos próprios humanos, pois ele produz um tipo de líquido escuro chamado de chorume. Este líquido acaba por afetar o lençol freático e o solo. Os lixões estão previstos para serem substituídos por aterros sanitários até em meados de 2030. A finalização deste tipo de método de ocupação de lixo está previsto para ser aniquilado até 2030. É imprescindível para que a sociedade as novas gerações vivam saudavelmente a extinção de lixões. É imprescindível para a natureza a finalização desses aglomerados de lixo. Pronto. Claro que deu alguns tropeços, mas está aí. É um assunto bastante pequeno e eu teria que estendê-lo para qual foi o primeiro lixão, qual foi o primeiro aterro sanitário e essas coisas. Vai ser praticamente esqueci o nome. Uma enrolação. Praticamente isso. Porque é um tema bastante pequeno que pode ser explicado em 1 minuto, 2 minutos, talvez menos. Algo entre isso, entre 1 e 3 minutos. E continuando, eu terminei o trabalho, na verdade o esboço do trabalho, eu vou terminar o trabalho amanhã. Como dito, é um tema bastante pequeno e eu tenho que arrecadar algumas horas para saber como eu vou criar, como vou expandir um tema tão pequeno em tantas palavras. Eu vou arrecadar algumas horas amanhã. Depois disso, fiquei assistindo alguns vídeos e estou aqui. Na verdade, antes disso, eu comecei a leitura do primeiro capítulo de Mulheres Perigosas. Este livro que se assemelha a um tijolo, e a primeira história consiste em uma protagonista que se chama, deixa eu ver se eu lembro, Shiri. Ela estava caminhando com o seu cavalo. Na verdade, ela estava sendo perseguida pelo seu
ela estava em cima de um cavalo e estava sendo perseguida. Aí o cavalo tomou uma flecha, o cavalo morreu e ela saiu correndo para uma cidade que estava ali próxima. A cidade era bem pequena e, e ela acabou entrando na cidade, se escondendo dos perseguidores, e os perseguidores acharam ela. Ela estava com o pé cortado por causa da queda e ela lutou com os perseguidores lá. Claro que ela não lutou com 1 contra 3, ela lutou individualmente, matando um por um. Praticamente essa é a síntese. E eu vou acabar o vídeo por aqui porque tem 15 minutos de vídeo e só pode 16 e 4. E eu tenho medo do vídeo corromper e acabar perdendo tudo. Então vou finalizar por aqui. As minhas atividades após essas vão ser a leitura, só isso. Falta 10 segundos para o vídeo corromper, então eu vou desligar. Até logo.